Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast Nos Bastidores da DGP. Esse espaço que foi feito para dar escuta, troca e valorização das pessoas que fazem a DGP acontecer todos os dias. No episódio anterior nós falamos sobre o universo, nós mergulhamos no acolhimento com a DAAF, com a Patrícia Magalhães. E agora nós vamos dar continuidade nesse mesmo sentido, mas com um foco especial no desenvolvimento humano e na qualidade de vida no trabalho. Hoje nós vamos falar com o Cirilo, que está hoje na direção da DDPQV, Divisão de Desenvolvimento de Pessoal e Qualidade de Vida. Hugo, seja bem-vindo, que possamos aprender mais aqui o que vocês fazem lá na DDPQV, nos conte um pouquinho, o pessoal está doido para saber como que está lá. Morgana, muito obrigado. É uma alegria poder compartilhar um pouco do que fazemos na DDPQV. Inclusive a gente fala DPQV, a gente já atalha um D pela dificuldade de falar a sigla. A nossa missão é cuidar das pessoas, né? Óbvio que assim como a DGP cuida das pessoas, nós, em parceria com outras unidades, temos esse objetivo principal de cuidar das pessoas em movimento, aquelas que estão aprendendo, as pessoas que estão crescendo, as pessoas que precisam de apoio, buscam a nossa divisão para apoio no dia a dia. É uma visão muito estratégica, né? Desse cuidado, na verdade, gente cuidando de gente. Isso. Eu queria saber de você lá, quem são os servidores que estão lá com você, que te apoiam nessa missão aí todos os dias? Nós temos nesse momento uma equipe de 6 pessoas. É uma equipe enxuta, mas uma equipe bastante dedicada para essas atribuições funcionais da nossa divisão. Nós temos lá a Adrilene, a Ana Lu, o Eric, a Mayara e eu. E, na verdade vocês já conheceram, né, no videozinho que a gente gravou. Nós atuamos no anexo 1, anexo do tribunal da rua 19, e como eu disse, apesar de uma equipe enxuta, de uma estrutura pequena, nós conduzimos projetos, nós criamos projetos e divulgamos projetos para toda a estrutura do tribunal, para impactar todo o público interno. Legal. A DDPQV tem uma missão, que eu acredito que está alinhada à missão do tribunal. Eu queria saber de você um pouquinho qual que é o propósito central hoje da DDPQV. Bem, o nosso propósito central é desenvolver o público interno, tanto com ações de capacitação pessoal, que está no nosso próprio nome da divisão, quanto com ações de qualidade de vida, para que essas pessoas percebam no seu dia a dia, durante a sua jornada, digamos assim, na sua rotina normal, percebam valor, percebam propósito, percebam até felicidade ali no seu dia a dia, porque é muito comum aquela ideia de que a gente consegue felicidade no destino, a gente vai conseguir uma realização quando chegar lá, quando conquistar, quando adquirir, e a gente tenta traçar projetos, traçar programas para que essas pessoas, o público interno do Tribunal de Justiça, consiga ver no seu dia a dia, no dia comum mesmo, no que a gente faz rotineiramente, ver valor naquilo, ver felicidade naquilo e perceber que o tribunal está olhando para ele e está dando subsídios para que ele se desenvolva. Tanto, como eu disse, no desenvolvimento pessoal, no conhecimento teórico, no conhecimento de soft skills, enfim, Sim. Quanto também no ver valor no que é feito, para que ele consiga ver para além das atitudes diárias de bater o ponto, de sentar no seu escritório, de conduzir os projetos rotineiros. O valor no processo, né? Exatamente. A alegria durante a caminhada, Alegria não no trilha. destino. Isso mesmo. Legal. Exatamente. Fala um pouquinho da rotina de vocês hoje lá na DDPQV. O que exatamente vocês fazem? Quais são as atribuições lá de vocês? Conta pra gente um pouquinho dos projetos. Bem, em nossas atribuições regimentais, naquelas atribuições que constam do nosso decreto, né? Por decreto. Não em ordem dos incisos, mas para poder a gente conseguir entender um pouco melhor como é que a gente trata, nós temos uma das atribuições que é conduzir pesquisas para entender como que tem sido vivenciado o corpo institucional lá no detalhe. Sim. Porque enquanto o Tribunal de Justiça aqui sediado em Goiânia, nós temos que entender como é que é a realidade de vida de cada pessoa que está em cada comarca, em cada lotação. Às vezes até em teletrabalho, às vezes até fora de Goiânia, por exemplo, fora de Goiás, por exemplo. Então, esse é um das nossas ferramentas que a gente lança a mão antes de conduzir, antes de criar os projetos, como por exemplo a pesquisa de clima organizacional, Sim. que se encerrou recentemente, a 2024, 2025. Então, está em fase de tratamento dos dados para a gente conseguir entender como que os servidores se sentem,
o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo, o que eles estão precisando, que nós temos aqui uma realidade de vida, a área FIM tem uma outra realidade de vida, o pessoal que está em teletrabalho tem uma outra realidade de vida, que eu falo de vida no trabalho, né? Uhum. Então essa é uma das primeiras, os primeiros degraus que a gente segue para poder criar os nossos projetos. A partir daí, nós vamos para a parte das capacitações, que são competências comportamentais, que é o que chamamos de soft skills, é diferente do que se aprende na faculdade, na maioria das vezes, que são as hard skills, né? Habilidades técnicas, né? Exato, nós vamos para as habilidades comportamentais. E a partir das pesquisas, o que a gente identificou nas pesquisas. Nós temos também os projetos de qualidade de vida, que aí eles excedem o quesito de adquirir conhecimento para retornar aquilo para o trabalho. Eles já vão para uma dimensão muito mais subjetiva, que é sentir-se bem no trabalho, conseguir se integrar nas equipes que se pertencem, conseguir integrar as pessoas novas nessa equipe. Então acaba sendo um trabalho em que a pessoa ela é parte do todo e ela é um fator que age para que o todo seja harmônico. Entende? Faz sentido para você? Sentido. É um desafio, né? Você chegar e pertencer, né? Se sentir pertencente. Sim. É um desafio. É um desafio. E, bem, projeto de promoção de saúde mental, que está também ligado diretamente à qualidade de vida. E, obviamente, como é a realidade de todas as divisões, eu acredito, aquela parte administrativa, os despachos, a organização logística, a avaliação de impacto das ações, as respostas dos PROADs, acredito que é uma constante em todas as divisões, em maior ou menor grau, mas isso também é parte da nossa realidade do DPQV. Legal. Muito trabalho, né? Muita coisa para ser feita. Vocês fazem interfaces, né? Com alguma unidade hoje na DGP, vocês recebem algumas demandas externas, como que funciona essa relação de vocês aí com outras unidades? Nós temos um estreitamento por conta das próprias atribuições com a DAAF, que veio um pouco antes da gente. Eu acho que é até interessante essa forma como vocês organizaram. Link, né? Isso, porque a Patrícia falou de acolhimento e alocação, e muitos dos nossos projetos ele demanda também um acolhimento, uma parceria com o pessoal da DAAF, porque quando a gente fala de cultura organizacional, também do clima organizacional, muitas pessoas se sentem em algum momento da sua trajetória, até por motivos pessoais, não pertencentes. Seja por não estar aqui dentro do tribunal todo dia, lidando com as equipes, ou seja por estar em teletrabalho, enfim. E a gente, para conseguir que essa pessoa se sinta integrada, que ela melhore mesmo a qualidade de vida dela, a gente lança a mão em alguns momentos, rotineiros até, da equipe da DAAF com o acolhimento. Sim. Eles fazem o acolhimento, na sequência então a gente entra no nosso projeto, seja de saúde mental, seja de capacitação, mas as áreas trabalham conjuntas. Então não é incomum que uma demanda de capacitação chegue pela Patrícia, que ela iniciou com uma demanda de acolhimento e depois se transformou numa demanda de capacitação. Também não é incomum que uma demanda vinda de um gestor da área FIM, por exemplo, que chegue para nós, envolva a Patrícia também, para uma escuta, para um tratamento psicológico isolado, que seja. E além das divisões da DGP, que conhece o nosso trabalho e que lança a mão várias vezes do nosso trabalho por conhecer, nós temos os canais, que seja o e-mail da divisão, que seja o WhatsApp da divisão, que traz para a gente as demandas dos demais gestores, inclusive via PROAD também. Às vezes alguém que não tem conhecimento dos programas, por mais que seja um trabalho incessante a gente de divulgar os programas em todas as redes do tribunal e até Instagram, que excede os limites dos servidores, né? Existem pessoas que não conhecem, então abrem um PROAD, manda para a presidência, manda para a ouvidoria, com uma determinada necessidade que desemboca aqui, que é das nossas atribuições. Isso. Então a gente está com essas portas abertas, procurando meios de que as pessoas nos encontrem, seja com a divulgação dos projetos, ou seja através de qualquer um desses canais, para conseguir atender a quem dentro das equipes precisar desse apoio. E a gente tem os projetos da DPQV, todos lá no site, quem tiver interesse em buscar, tem lá um link lá, uma página só da DPQV, com os projetos, você pode clicar lá, entrar os contatos. Hugo, os desafios hoje.
Quais são os maiores desafios que você encontra na DDPQV? Bem, desafios. Aí quando a gente vai falar de desafio, a gente encontra desafios internos da própria equipe e encontra desafios que são comuns a todo mundo, que são desafios que eu acho que quando se fala de capacitação e de qualidade de vida, eu acho que os externos ele até marcam mais. Muito. Por exemplo, a quantidade crescente de informações, globalização, IA, tudo isso faz com que as pessoas adoeçam. Não só dentro de instituições públicas, não só no Brasil, mas o adoecimento mental ele já é tido em nível global como epidêmico. É fato, né? Então, esse é um desafio, porque ele é crescente. Então, a gente tem E você não tem controle disso? Não controlamos. A gente tem que ir no sentido contrário e conseguir ter a mesma potência para combater o que vem crescendo de lá para cá. Mas, bem, internamente, a gente tem lançado mão de ferramentas tecnológicas. Particularmente, eu sou da geração papel e caneta, eu gosto. Quem divide um andar comigo ali já me viu chegando com a mochila. Parece que eu estou indo viajar, mas na verdade é a minha mochila com as minhas anotações, meus papéis, e recentemente eu migrei para o tablet, porque eu estou precisando de melhorar minhas ferramentas para conseguir abranger mais. Sustentabilidade, Por que né? que eu falo isso? Papel. Isso, além da sustentabilidade. Por que que eu falo isso? Porque nós somos uma equipe de 6 pessoas que desenvolve projetos para mais de 10 mil pessoas. Quando a gente fala do público interno do tribunal. Sim. E aí não faz diferença se é magistrado, se é servidor, se é terceirizado, se é estagiário, porque, como eu dei um exemplo agora há pouco, as equipes elas são integradas e um fator de adoecimento, que seja externo, interno, independente do vínculo, ele vai impactar em toda a equipe. Então, um dos grandes desafios que nós temos é isso. A quantidade de pessoas que nós temos que atender, o tamanho de nossa equipe. Sim. E também as distâncias geográficas, que faz com que lancemos mão a cada vez de recursos, como eu acabei de dar o exemplo do tablet, porque eu faço um programa via Zoom, eu faço um programa transmitido pelo YouTube, eu vou buscar uma plataforma de aprendizagem que seja online, para qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, ela consiga acessar. Esses são as nossas maiores dificuldades, sem dúvida, e desafios, né? Para a DDPQV, eu acho que para a gestão de pessoas como um todo, né? Sim, sim. Eu sei que a gente não vive só de desafios, com certeza vocês têm feito coisas muito boas lá na divisão de vocês. E eu queria que você contasse pra gente o que vocês têm feito, que pode ser inspiração para outras unidades, que pode ser modelo, o que tem funcionado bem lá dentro da DDPQV. Bem, nós temos recentemente, como eu falei, já ainda dentro dessa mesma esteira que eu acabei de comentar contigo, lançado mão de algumas ferramentas que são, por exemplo, uma ferramenta de gestão de atividades, de tarefas e de projetos, que é o Trello. Nós implantamos isso por sugestão de um dos integrantes da equipe, e ele tem apoiado bastante, até por conta dos diferentes horários que a equipe trabalha. Sim. Às vezes a gente não consegue passar para uma pessoa ali no momento de trabalho tudo que precisa e amanhã ela vai chegar antes de eu chegar, enfim. É uma ferramenta que eu consigo colocar as atividades para quem ainda vai chegar, ela já chega sabendo qual que é a demanda, qual que é o foco, qual que é a prioridade. E da mesma forma, ela encerra o expediente dela sem que eu esteja, ou sem que qualquer outra pessoa envolvida esteja, ela consegue colocar lá qual foi o andamento e qual que é o próximo passo. Então é uma ferramenta que ajuda a gente nesse fluxo das trocas de turno. Reuniões de alinhamento, a gente tem feito reuniões semanais de alinhamento para poder definir prioridades, para poder trocar experiências. A questão da segurança psicológica, que é um tema das nossas palestras, que é exatamente trocar o que não deu certo também, além do sucesso, que a gente corre para contar o que deu certo, né? Eu tenho também que abrir um espaço para contar o que não deu certo, para a gente aprender um com o outro e não cair todo mundo no mesmo erro, para então a equipe inteira saber o que aconteceu, né? Bem, o envolvimento com a IA, ele é uma coisa que é impossível fugir. Chegou para ficar, Chegou para ficar. Não tem jeito. A gente tem que ver a IA como algo bom, um subsídio pra gente, não como algo ruim, né? Muitas pessoas, não gosto, é difícil. A gente tem rotineiras conversas sobre IA na equipe porque existe um certo receio, como eu falei agora há pouco. Eu sou da geração papel e caneta, então eu não via com muito bons olhos. Até que, de fato, ela se mostra necessária pelo fluxo de tarefas, pela quantidade de informação.
Tarefas básicas, tarefas repetitivas, solicitação de apoio à criação, apoio para a criação de imagens. No nosso processo criativo ela é bastante interessante. A multidisciplinariedade da nossa equipe, na verdade eu acredito que em todas as equipes, isso não é nenhum segredo, nenhuma inovação, mas é uma coisa que faz toda a diferença. Eu tenho diferentes skills, eu tenho pessoas que lidam melhor com diferentes frentes de trabalho e juntando todas essas pessoas em uma equipe só, eu consigo lograr projetos que tenham êxitos e vá além do que a gente precisa. É bastante surpreendente. Que o todo é maior do que a soma das partes, né? Sim. É nesse sentido. Bem, e a gente está sempre olhando para novas tecnologias. Além disso que já existe, que a gente já utiliza, a gente faz alguns testes que não dá certo, fala, não, isso não encaixou. Não cabe aqui. Isso, tem sempre alguém trazendo alguma coisa que viu, um workshop, um summit, que são coisas bastante novas nessa parte de capacitação. E a gente tenta implementar para poder facilitar a nossa rotina. Então fica a dica, né? Essa parte de IA, de novas tecnologias e alguma curiosidade, o que a DDPQV tem, algum momento na trajetória que marcou, que você pode contar pra gente aqui? Bem, a DPQV recentemente passou por uma reformulação, né? E então não é uma curiosidade histórica, na verdade é uma atualidade. Uma atualidade. Eu reúno com a equipe, às vezes, e a gente tem, para mudar a cultura, é uma rigidez muito alta, que se encontra não só no Tribunal de Justiça, não só em Goiás, uma organização privada, toda a organização passa por isso. É muito difícil se mudar a cultura. E uma das coisas que é muito importante, tanto para a mudança de cultura, tanto para o clima organizacional, para a saúde dos ambientes, a qualidade de vida, é a gente viver o que a gente prega. Com certeza. Então, eu gosto de reafirmar isso, sem querer ser chato, mas sendo repetitivo mesmo, porque uma das coisas da mudança de cultura é a comunicação exaustiva. Eu peço para que a equipe se capacite, para a gente não querer levar capacitação ou querer dizer para as pessoas se capacitarem sem que a gente viva isso de fato. E a gente tenta manter num nível bastante crítico a saúde da equipe. Então, a gente tenta ajudar o colega que tem alguma dificuldade, mas a gente luta ferrenhamente para barrar aqueles fatores de desequilíbrio que a gente já conhece. Então, dentro dessa esteira, eu estava fazendo uma reflexão recentemente. Eu estou fazendo 2 graduações ao mesmo tempo. Meu Deus. Além de trabalhar e de ser pai de 3 crianças, a Adrilene está fazendo um mestrado e uma graduação ao mesmo tempo. Legal. A Carol está fazendo uma pós-graduação. O Eric está fazendo uma pós-graduação. As meninas, a Mayara e a Ana Lu, fazem curso de oratória para poder se integrar no TDE, né, que é o nosso treinamento, desenvolvimento de educação corporativa. A Ana Lu recentemente estava concluindo um curso de Power BI para a gente conseguir fazer toda aquela questão de lista de presença, de avaliação de eficácia, que chegou uma unidade maravilhosa agora apoiando, fazendo isso daí para a gente. Mas, bem, como eu falei, não é uma curiosidade histórica, mas é uma atualidade. A equipe está toda em capacitação. Você tem uma equipe desenvolvendo em todo o tempo. Isso, se desenvolvendo para conseguir desenvolver o todo e, de fato, pregando o que vive. Porque não dá para estacionar e falar, não, meu diploma está aqui, em 96 eu me formei e eu tô aí. Não dá, porque o tablet e a IA, todos esses exemplos, essas coisas que a gente conversou aqui agora, vem e vai passar por cima da gente. E eu conversava com a Carta sobre isso, assim, a gente falava que o que a gente pensa agora, a gente precisa implementar o mais rápido possível, porque amanhã isso pode estar desatualizado. Então, faz muito sentido isso que você falou, a gente se desenvolver e buscar essas ferramentas para se manter ali no que a gente está vivendo, no que está acontecendo. Se manter na vanguarda, né? É isso aí. Porque as pessoas, principalmente quando se fala de aprendizagem de adulto, ele não dá atenção para uma coisa que ele já considera que ele domina ou que é uma coisa desatualizada. Então eu vou levar um curso totalmente novo para você. Aí você fala, o que é? Aí eu te falo, você fala, isso eu já vi demais. Que jeito que você vai abordar? E, como sempre, uma palestra normal, enfim. A gente acaba caindo em descrédito. E não é esse o objetivo. O objetivo é se manter na vanguarda para poder conseguir sempre alcançar maiores territórios, né? Legal. Que pena, estamos terminando. Eu quero agradecer, Hugo,
pelo seu compromisso de estar aqui conosco, por compartilhar esse trabalho tão essencial, né? Cuidar de pessoas que cuidam de pessoas é uma missão muito nobre. E vocês fazem isso com muita excelência. Muito obrigado. Nós que agradecemos, é um espaço muito rico, muito válido, poder expor o que a gente faz, conhecer as outras divisões, como por exemplo os colegas que já passaram por aqui, as reuniões do Radar são bastante válidas. Bem, o compromisso nosso da DDPQV, encerrando, é contribuir cada vez mais com o público institucional do Tribunal de Justiça, para que sejam espaços saudáveis, espaços éticos, com oportunidades reais de crescimento para todo mundo que está aqui dentro, e que o Tribunal de Justiça seja visto por todo mundo que trabalha aqui dentro como uma felicidades diárias, como conquistas diárias, que faça sentido vir para cá, faça sentido pertencer. E não, ai meu Deus, eu estou indo trabalhar, entendeu? Ai, que triste, não. Que triste, não é isso, a visão é o contrário. E eu acho que isso tem sido uma verdade, né? Eu vejo que o clima organizacional é algo que todas as unidades que passaram aqui falam sobre isso, que o clima organizacional é muito bom, que é muito bom vir trabalhar. Então tá acontecendo, viu? Tá acontecendo. E para você que nos ouviu, esse episódio para te lembrar que desenvolver pessoas é um gesto de cuidado. E qualidade de vida é um valor institucional para ser vivido no dia a dia. Por falar em estratégia e planejamento, a próxima unidade que vai estar aqui é a unidade de assessoramento técnico da DGP. Você conhece? Se não, fique conosco. No próximo episódio, essa unidade vai estar aqui. Ela atua nos bastidores, na tomada de decisão, garantindo a base técnica e institucional para que as nossas ações estejam corretas, para que a gente leve isso tudo com segurança e com clareza. Não fique de fora, nos próximos episódios a gente encontra aqui. Tchau, tchau!